Bem-vindo, meus irmãos e minhas irmãs, ao canal Padre Marcos Maria dos Santos. Desde já, muito obrigado a todos que estão me escutando. Nós vamos meditar, então, o Evangelho desse segundo domingo da Páscoa, também chamado Domingo da Misericórdia. Essa festa que foi instituída pelo Papa São João Paulo II no jubileu do ano 2000. Né? O Padre vai falar um pouquinho mais sobre essa festa. Mas vamos ler o Evangelho correspondente a esse segundo domingo da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechada por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: depois vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: toma o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende as tuas mãos e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acreditais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que nele crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois que merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, agora há pouco nós escutamos esse evangelho tão bonito sobre esse período da Páscoa, esse período pascal, que vai durar cerca de 7 semanas, até depois nós termos a festa da Ascensão do Senhor, e depois de mais 10 dias nós vamos ter o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Então, durante 40 dias, Jesus ressuscitado aparece para os seus apóstolos. O evangelho que agora há pouco nós escutamos, na verdade, se deu no domingo da ressurreição. Então, para a gente poder tentar se localizar, a ressurreição vai se dar na madrugada do domingo. Então, domingo que ganha esse nome graças à ressurreição do Senhor. Então, se torna o Dies Domini, o dia do Senhor, o que ele quer remerar, o dia propriamente do Senhor, e que o Senhor ressuscita dos mortos. E esse dia é consagrado. Então, para a gente poder tentar compreender, quando a gente vai ler a Bíblia, por exemplo, é bem claro a questão da guarda aos sábados. Mas devido à força do domingo, Jesus ressuscita no domingo, ele aparece nos domingos, até mesmo a gente vai ver isso no livro do Apocalipse, a igreja entendeu assim que agora o dia dessa nova criação, esse 8º dia da semana, ou seja, o 7+1, esse dia meta-histórico, esse dia transcendental, é deslocado para o domingo. Então, é o dia da guarda dos cristãos. A gente vai ver isso já no primeiro século. O padre dá um exemplo. Quando o santo padre apologeta chamado São Justino, século II, ele escreve para Antonino Pio, que era o imperador romano da época, falando como que era o culto cristão. Ele diz: nós nos reunimos no dia do sol, né? O dia do sol, que é o domingo. Pois bem, então, na madrugada, segundo o relato dos evangelhos, é quando se dá a ressurreição do Senhor. Um mistério que
como nos diz, por exemplo, von Balthasar e também agora eu me esqueci o nome desse autor espanhol, é um autor basco, né? Um padre basco, Azurbialdi, se eu não me engano o nome dele. É um mistério que só é conhecido por Deus. Se deu no silêncio de Deus. Tem um livro muito bom do Bruno Forte que ele fala das noites da salvação. As noites da salvação, ele comenta da noite da criação, da noite, por exemplo, da criação, da noite da salvação, quando Deus salva Israel do Egito, né, quando passa o anjo exterminador, da noite de Natal e dessa noite, dessa madrugada em que se dá essa ressurreição do Senhor, em que Jesus, a alma de Jesus desce à mansão dos mortos, depois sobe, a gente faz essa analogia, né, da subida, e se reúne novamente ao seu corpo. E diga-se de passagem que a ressurreição, ela tem esse caráter, primeiro, material. Jesus ressuscita com o seu corpo. Nós, católicos, não somos gnósticos, nós não temos uma visão negativa da matéria. Para nós, a matéria é algo positivo, é algo que foi redimido em Jesus Cristo. Nós não somos docetistas, por exemplo, essa heresia que vem dizer que a carne de Jesus era meramente uma aparência, não, de fato, o Verbo se fez carne, ele se encarnou, ele assumiu a nossa realidade humana. E ele assumiu a nossa realidade humana. E ele ressuscita materialmente, sim, porém com um corpo, que a gente tem que deixar bem claro, com características novas, com características espiritualizado, glorificado. O padre tinha falado no domingo anterior daquilo que São Tomás de Aquino me falar, né? São Tomás de Aquino me falar que Nosso Senhor ressuscita com o corpo, a claridade, ou seja, a glória, a agilidade, passa de um lado para o outro no piscar de olhos, a sutileza que passa entre a matéria como passou com as portas fechadas, a impassibilidade, ou seja, um corpo que não sofre. Tanto que a gente vê na missa, Jesus renova o seu sacrifício na cruz da missa, porém não mais com o sofrimento físico, é um sacrifício cruento. Então existe esse dado encarnatório, esse dado material. Aqui o padre faz uma alusão, eu sei que tem padres que nos escutam, que me escutam, mas por exemplo a Queiruga, que veio falar que, por exemplo, Jesus ressuscitou no coração dos fiéis, dos crentes, e que pouco importa se de repente encontrássemos o túmulo de Jesus com o corpo dele. Não, importa sim, porque a nossa fé é baseada no fato histórico. A ressurreição é histórica, mudou todo o sentido da história, todo o rumo da história. Tanto quanto também é um fato meta-histórico, porque transcende a história. É histórico de um lado e é meta-histórico de outro, porque é um fato sobrenatural dentro da nossa história e que vai repercutir em toda a eternidade a ressurreição de Jesus. Então, quando nós pegamos, por exemplo, os 4 evangelhos, nós vamos ver que vai existir algumas diferenças de narrativa, mas fato é que desce um anjo, acontece um grande tremor de terra, a pedra rola, os soldados vêm, desmaiam de atônitos, os soldados que foram enviados por Pôncio Pilatos, que faziam parte da guarda de Pilatos, os soldados romanos. Esse é Nosso Senhor ressuscitado. E aí nós vamos ver que Maria Madalena vai com as outras mulheres de manhãzinha na madrugada, já no raiar do dia, para embalsamar o corpo de Jesus. E elas não encontram, no primeiro momento não encontram, no segundo momento Maria Madalena vê um hortelão, um jardineiro, pensa, por exemplo, que é um jardineiro qualquer, e diz: onde está o corpo do meu Senhor? E aí quando Jesus se manifesta para Madalena, e mais uma vez a ideia do jardim, do paraíso, né? O paraíso perdido, que a gente vai ver, por exemplo, em Gênesis, esse paraíso resgatado no túmulo da ressurreição, na ressurreição de Jesus, e que nós temos uma nova criação, uma criação renovada, uma criação escatologizada, uma criação glorificada em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Maria Madalena vai anunciar que o Senhor ressuscitou, é quando nós vamos ver depois, passa-se um tempo, desce Pedro e João, e nos diz que João, vendo, primeiro entra Pedro, João deixou
Pedro entra primeiro por respeito, pela autoridade, também porque Pedro era mais velho. Depois entra o discípulo amado e ele diz, ele viu e creu. Né? E viu e creu. Acreditou na ressurreição do Senhor. E aí quando no anoitecer, então isso se dá de manhã, tudo que o padre falou na madrugada, na manhã do domingo, no anoitecer quando nós temos essa cena, que agora há pouco eu li para cada um de vocês, quando eles estão no cenáculo, nessa sala, nessa residência que pertencia à família de João Marcos, o autor do segundo evangelho, que tinha uma propriedade em Jerusalém, era uma residência utilizada por Jesus quando ia para Jerusalém, provavelmente alugava ou cedia de bom coração para Jesus e seus discípulos. Nessa mesma sala que Jesus instituiu a Eucaristia, o sacerdócio, ele celebrou antecipadamente a Páscoa, durante a última ceia. Nessa sala que ele vai aparecer ressuscitado e que depois eles irão receber o Espírito Santo de Deus em Pentecostes. Pois bem, então, nessa aparição, Judas já tinha se matado, então nós tínhamos 11. Tomé não estava, então nós tínhamos 10. E nos diz que eles estavam reunidos por medo dos judeus, por medo de acontecer com eles o que havia acontecido com Jesus. E é quando Nosso Senhor aparece para eles. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo aparece. E aí nós devemos ficar atentos a algumas palavras de Jesus. Primeiro ele diz, Shalom Adonai, a paz esteja convosco. Então, Nosso Senhor, ele nos mostra que o fruto da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição é a paz. A paz é consequência dessa reconciliação entre o céu e a terra. É consequência dessa reconciliação entre homem e Deus. Dessa reconciliação que acontece como fruto do perdão. Então é necessário que nós possamos compreender. A gente pede tanto dinheiro, muitas vezes a gente precisa, não vamos ser hipócritas. Saúde, tantas coisas necessitamos. Saúde, amor, família, etc. Mas necessitamos de paz. Muitas pessoas têm dinheiro, têm saúde, têm uma vida amorosa saudável, amam, são amadas, uma família boa, bonita, mas falta paz. Falta essa reconciliação. E essa reconciliação, meus irmãos, ela vai se dar em 3 níveis. Primeiro nós com Deus. Depois nós conosco mesmos. Quantas coisas precisamos nos perdoar? De coisas que fizemos lá atrás, no nosso passado, e que nós não nos perdoamos. Depois a paz com o irmão. A paz com Deus eu faço com a confissão, com o batismo, com os sacramentos, em oração. A paz comigo quando eu me dou perdão, também generosamente. E a paz com o irmão, se o irmão me prejudicou, eu vou perdoá-lo, em nome de Jesus. Se eu que prejudiquei, vou ter a humildade de pedir perdão. Padre Marcos, a pessoa não me perdoou. Paciência. Você fez o que tinha que ser feito como cristão, como cristã. Pediu perdão. Aí a pessoa vai se resolver com Deus. Depois Jesus vem dizer o seguinte, recebei o Espírito Santo. Então primeiro a paz. Depois nós temos o Espírito Santo como fruto desse mistério pascal. Então esse Espírito Santo que trouxe Jesus no ventre da Virgem Maria, por ordem do Pai. Esse Espírito Santo que ungiu toda a vida de Jesus, que se fez patente, por exemplo, no seu batismo, que deu forças para Jesus vencer as tentações. Esse Espírito que atuou nos milagres de Jesus, na força da sua pregação, que o ajudou a suportar todo o sofrimento da paixão, nessa mesma força do Espírito, Jesus ressuscita. Esse Espírito Santo, o Paráclito, Paracleto, significa consolador, advogado também. E Jesus revelou plenamente na última ceia, nos discursos que nós vamos ver em João capítulo 13 ao capítulo 17, quando ele fala desse advogado, desse defensor, que ele vem dizer que nem tudo foi revelado, mas que o Espírito da verdade nos revelaria, desse consolador. Então, Nosso Senhor insufla esse ruá, porque Espírito, tanto na versão grega, pneuma, quanto também no hebraico, que tem esse sentido, ruá,
significa sopro, hálito. E toda vez que é soprado alguma coisa que sai dos nossos pulmões, fica algo de nós aquilo que foi soprado. Então nosso Senhor comunica o seu Espírito. Alguns estudiosos da Bíblia vão chamar isso de Pentecoste joanino. Ele comunica, vem perdão, a paz e o Espírito Santo. E nesse momento, Jesus, ele dá o poder de perdoar os pecados no seu nome para os seus apóstolos. Então vamos ver essa questão. Jesus perdoava os pecados. Isso é atributo próprio de Deus. Só Deus pode perdoar os pecados. Então quando ele perdoa, ele diz, eu sou Deus também. Eu compartilho da autoridade do Pai, da divindade do Pai e do Espírito Santo. Depois Jesus deu essa autoridade para Pedro. Mateus 16. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, que você desligar na terra será desligado nos céus. Depois, Mateus 18, Jesus vai conferir aos demais apóstolos. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, que vocês desligarem na terra serão desligados nos céus. Mas nesse momento, Jesus ele dá esse poder de uma forma concreta. Esse poder de perdoar os pecados. Então aqui a gente vai ver a diferença principal entre os discípulos comuns de Jesus e os apóstolos. Todo apóstolo é discípulo, deve ser discípulo, mas nem todo discípulo é apóstolo. Ao apóstolo, ele conferiu um poder sacerdotal. Na quinta-feira santa, de consagrar o corpo e o sangue dele, e no domingo da ressurreição, de perdoar os pecados. E este poder sacerdotal foi sendo transmitido pela imposição das mãos ao longo dos séculos, o que a Igreja Católica chama de sucessão apostólica, por meio do sacramento da ordem. Então, Santo Inácio vem dizer, Santo Irineu de Lyon, que ele fala dessa sucessão apostólica, de forma que se a gente pega um bispo católico e vamos voltando atrás, a gente chega a algum dos apóstolos. E os apóstolos foram, por sua vez, pela imposição das mãos, conferindo da plenitude que eles têm para homens de um grau inferior, chamados de presbíteros, que somos nós padres. Tanto que, por exemplo, se nós vamos pegar o rito de ordenação sacerdotal presbiteral, na oração de consagração do padre, de consecratória, no meu caso que eu recebi com mais 4 padres, no dia 24 de setembro de 2016, a analogia é da plenitude que Moisés recebeu e Moisés conferiu depois para 70 homens escolhidos para julgar o povo de Israel. Então o bispo, ele é esse homem que tem a plenitude do sacerdócio, como Moisés tinha, né? Fazendo referência ao Antigo Testamento, como Jesus tem, como Jesus conferiu para os seus apóstolos e eles tiveram. Que por sua vez, em grau subordinado, em grau inferior e subalterno, porque o presbítero e nós padres estamos unidos aos nossos bispos, tanto que está assim no ritual de ordenação, para cooperar com a ordem episcopal. Então, estar onde o bispo não pode estar, o padre faz as vezes de Cristo e também as vezes do seu bispo. Então a gente vai entender isso, que aí o que diferencia uma coisa de outra é justamente o poder sacerdotal que Jesus deu, o poder de perdoar os pecados que foram cometidos depois do batismo. Daí que a gente tem que entender que nós devemos confessar sempre, irmãos. A confissão é um presente de Jesus para nós. A gente percebe que muitos católicos encaram a confissão como se fosse um martírio. Não, esse é o meio ordinário que Deus usa para perdoar os nossos pecados, e principalmente os pecados mortais. Mas de outra maneira também fica nós padres o dever, eu vejo 2. Primeiro, de estarmos disponíveis para atender as confissões dos fiéis. E segundo, eu penso assim, cada irmão sacerdote tem a sua liberdade, de não querermos sermos terapeutas, psicólogos, né? Eu aprendi com os padres daqui, confissão é perdão de pecados, é isso e já era. Né? A gente não deve ser rigorosos, nós não devemos ser pesados para as pessoas, de forma que as pessoas se sentem livres para confessar de novo, e voltar, assim que julgar necessário. Tem pecados que as pessoas demoram para vencer, sempre há quedas. E a pessoa não pode se sentir envergonhada diante do padre, ela não pode se sentir encabulada.
E é para perdoar os pecados, ok? Se tem algum sacerdote, por exemplo, que tem formação psicológica, em psicologia, em terapia, em psicanálise, que seja, eu interpreto que deve ser feito isso no âmbito de direção espiritual. Mas não é o momento. Confissão é coisa rápida, perdão de pecados. E a gente tem que entender isso. A confissão não é uma partilha de coração. Eu tenho pecados e o sacerdote, porque foi ordenado, validamente ordenado pela igreja, no nome de Jesus Cristo, em persona Christi, no nome da igreja, vai me dar o perdão dos pecados. Aquilo que Santa Catarina de Sena dizia no seu diálogo, que quando o sacerdote dá a absolvição é como se a mão de Jesus entrasse na mão do padre, né? E ele dá essa absolvição no nome de Jesus. Santa Catarina de Sena, essa grande mística do século XIV, no seu livro Diálogo, Santa Catarina ela fala que o padre, o bispo, são ministros de sangue, ou melhor, Deus falando para ela, né, Deus Pai, à medida que administram o mérito do sangue de Jesus. Mas eu quero falar um pouquinho da festa de hoje. Até antes do ano 2000, até depois da reforma litúrgica de 1969, pós-concílio, o Concílio Vaticano II foi de 1962 a 65, depois em 69 nós já tivemos, já no primeiro domingo do Advento de 69, a promulgação do Advento, do Missal com Paulo VI. O segundo domingo era chamado Domingo em Alpes. Por quê? Porque quem era batizado, e quando alguém é batizado, ele é declarado neófito, né? Então, neo é novo, photós, luz, ou seja, alguém iluminado. E aquele cristão recebia uma roupa branca. E ele guardava essa roupa branca, ele ficava vestido dessa roupa durante uma semana. Até a semana seguinte do batismo, ele era batizado na Vigília Pascal, uma semana inteira com essa roupa branca, até o domingo subsequente, do qual ele tirava essa roupa branca, ele era retirada, né? E guardava essa roupa com ele, essa túnica com ele, representando a vida nova, o novo nascimento, tudo isso. Então era chamado em Alpes, ou seja, domingo branco. Então ficou esse resquício de memória litúrgica dentro da nossa liturgia durante esse período antigo. Diga-se de passagem, por exemplo, que o Brasil, a gente foi fundado, descoberto, depende da narrativa historiográfica, durante o domingo em Alpes, né? Durante a chamada Pascuela, a Semana da Pascuela, ou entrando na Pascuela. Porém, o Papa João Paulo II, que era polaco, Józef Karol Wojtyla, ou Karol Józef Wojtyla, agora não me lembro qual era, se era o Karol primeiro, o Józef primeiro, depois eu vou ver para confirmar, mas Karol é Carlos, que era polonês, que viveu as agruras da Segunda Guerra Mundial, né, de 39 a 45. A Segunda Guerra Mundial começou com a invasão de Hitler, da Alemanha nazista, em território polonês, né, então sofreu tudo isso, como João Paulo II também sofreu sobre o regime comunista, porque teve essa divisão depois da Europa Oriental, Europa Ocidental, até ponto, por exemplo, do Muro de Berlim, a cidade de Berlim na Alemanha, quando a Alemanha perdeu, também foi dividida. Esse Muro de Berlim, chamado Muro da Vergonha, que depois ia cair só em 1989. João Paulo II que concorreu justamente com Ronald Reagan, que na época era o presidente dos Estados Unidos, década de 80, e Margaret Thatcher, que era chamada Dama de Ferro, era a primeira-ministra da Inglaterra, a derrocada do comunismo, pelo menos o comunismo assim formal, né? A gente sabe que depois o comunismo foi tomando outras formas hoje, como a gente vê no mundo, principalmente o comunismo cultural. Mas a gente está falando desse comunismo de linha soviética, que teve com o de Stalin, década de 50, e depois começou até a sofrer sua derrocada com Mikhail Gorbachev, primeiro com a Glasnost, depois com a Perestroika. Depois, em 1991, teve o desmembramento, enfim, da União Soviética em várias republiquetas. João Paulo II, que sofreu na mão também, como ele foi bispo auxiliar de Cracóvia, depois foi arcebispo de Cracóvia e cardeal também, sofreu
as agruras, as perseguições dos comunistas. Teve contato com as mensagens de Santa Faustina, Maria Helena Faustina Kowalska, que era uma irmã polonesa que teve essas revelações de Jesus misericordioso. E a partir dessas revelações, ela viveu nessa época da guerra e Jesus já tinha aparecido para essa irmã, também anunciando a Segunda Guerra Mundial e todas as consequências negativas que a Polônia sofreria. Jesus apareceu para ela no formato apontando para o seu coração, saindo raios brancos e vermelhos, e Jesus pediu para que se configurasse um quadro, fizesse um quadro, pintasse um quadro escrito Jesus, eu confio em vós, e disseminasse, difundisse esse quadro, essa devoção. E Jesus ensinou para ela também rezar o terço da misericórdia. Então, Eterno Pai, nós oferecemos o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, pecados do mundo inteiro, onde seriam as contas do Pai Nosso, e depois, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, nas contas menores da Ave Maria. Então, o quadro, Jesus pediu para que se entronizasse os quadros, o terço, e também a difusão da mensagem da misericórdia, posteriormente, a partir das mensagens que Santa Faustina Kowalska escrevia, redigia por ordem do seu diretor espiritual, se compilou e se publicou o chamado Diário Espiritual de Santa Faustina. Então nós temos o quadro, o terço, o diário espiritual. E a mensagem. Em Santa Faustina, ou melhor, Jesus tinha pedido para ela que se desse o segundo domingo da Páscoa como o domingo da misericórdia. Então, esse domingo, a mensagem da misericórdia é que Deus nos ama. E que Jesus se sente ofendido quando nós desconfiamos da sua misericórdia. E que a misericórdia é um atributo divino em grau infinito, em grau superlativo, tanto quanto também, por exemplo, a justiça divina. E misericórdia significa compaixão. Rested do hebraico, o miserere, né? Do compatecere, sofrer junto do latim. Então, a misericórdia é esse amor de Deus frente à nossa miséria. Então, é sempre o superior para o inferior. É Deus que tem misericórdia de nós. Não é, nós nunca vamos ter misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia de nós. Jesus está convidando a gente a confiar na sua misericórdia, no seu amor. E tudo é misericórdia, tudo é gratuidade da parte do Senhor. Existe, a meu ver, uma certa continuidade de mensagens de Jesus da sua misericórdia, porque em 1645, década de 40 do século XVII, Jesus tinha aparecido para uma irmã da congregação visitandina, que era a Santa Maria Margarida Alacoque, uma irmã francesa. Jesus tinha aparecido para ela com o seu coração, com a mensagem do Sagrado Coração de Jesus, para difundir essa mensagem. Essa irmã, depois, com seu diretor espiritual, que virou beato, santo também, Beato Claude de la Colombière, um padre francês, foi difundindo também, por meio do apostolado da oração, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Esse coração que tanto ama os homens e tão pouco é amado por eles. Jesus tinha pedido para Santa Margarida escrever para o rei Luís XIV, chamado Rei Sol, que tinha feito o Palácio de Versalhes, na França. Ele que tinha dito esse rei, né, l'État c'est moi, o Estado sou eu, para consagrar a França ao Sagrado Coração de Jesus. Ela escreveu, o rei fez pouco caso. Esse rei que tinha uma vida bem torta, né? Tinha muitas amantes, teve 28 amantes esse rei. Tinha um cardeal chamado Cardeal Bossuet, chamava atenção nas pregações, dos sermões que ele pregava, né? Passava o pito do rei, mas o rei nunca se emendou. Inclusive, ele conseguiu uma amante que fazia magia negra para ele, chamada Madame de Montespan. Então, aqui algumas fofocas aqui, né, históricas, que vocês possam saber. E Jesus tinha dito que se ele não consagrasse, eles iam perder a coroa. E de fato o que aconteceu? Veio depois Luís XV e Luís XVI. E aí com Maria Antonieta, na época da Revolução Francesa, a Revolução começou em 1789, um pouco depois, o rei foi guilhotinado em Paris. Então, não escutaram
a mensagem de Jesus. Depois, na época, já em meados da Guerra Civil Espanhola, a Guerra Civil Espanhola foi de 1936 a 39, foi em antecipação, foi laboratório também, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, a Guerra Civil de 36 a 39, aqui na Espanha, Jesus aparecendo para Beata Esperança de Jesus, que fundou a congregação do Amor Misericordioso. Jesus apareceu para ela para difundir essa mensagem também, a mensagem da misericórdia. E por fim, depois da década de 40, já durante a Segunda Guerra Mundial, Jesus aparecendo para Santa Faustina Kowalska, falando da sua misericórdia. A gente pode ver então uma certa linearidade, uma certa horizontalidade histórica, desde o século XVII com Santa Maria Margarida Alacoque, depois passando no começo do século XX com Beata Esperança de Jesus, espanhola, e depois tendo a sua continuidade, eu acho, a sua coroação com a Santa Faustina Kowalska, essa polonesa, que depois o próprio Papa João Paulo II também, que foi canonizado, santo, esse Papa polonês que governou a Igreja de 1978. 1978 foi o ano dos 3 papas, a gente teve a morte do Papa Paulo VI, depois o Papa João Paulo I, que governou só 33 dias, e por fim o João Paulo II, que foi de 1978 a 2005, né? E depois logo em seguida o conclave que elegeu Bento XVI. Então vamos confiar na misericórdia do Senhor. Jesus nos ama, e como sinal dessa misericórdia, o sacramento da confissão. Que o Deus eterno, todo-poderoso, vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Jesus ressuscitado, viva Nossa Senhora da Misericórdia. Amém.